Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Oshiro. Foi no sufoco. E como foi no sufoco? Naquele desespero, de novo um jogo contra o Grêmio, de novo um jogo com volta de torcida, de novo um jogo com volta, né, de jogadores importantes, assim como a gente teve aí há 2 anos atrás, um sufoco da briga contra o rebaixamento, do Santos tentando voltar a se reanimar, tentando voltar a se reerguer. Tivemos retornos importantes, né, do João Paulo, do Mendonça, a volta do Soteldo, a volta do Marcos Leonardo, a estreia, né, do nosso volante venezuelano, o grande Rincon. Que nome Rincon para um volante, hein? Rincon é nome de cara técnico, mas esse é marcador, mas sabe dominar a bola, sabe tocar muito bem a bola. E eu acho que vai acrescentar muito pro nosso Santos aí esse ano de 2023. Aqui eu vou começar a falar bastante sobre o Santos, muito também sobre algumas notícias que vão saindo, repercutir com vocês. Para quem já me conhece, eu participo aí de algumas lives, alguns lugares, e eu costumo analisar muito mais a parte tática do que só falar sobre os gols, do que só falar sobre o que acontece nos bastidores, nas notícias que saem, se isso repercute bem, repercute mal. Aqui eu não vou falar de política, eu vou falar muito mais sobre o futebol em si do Santos, sobre a fase, sobre o comportamento em campo e sobre o que a gente precisa para o Santos, para que a gente não tenha aí em 2023 um desastre, para que a gente não tenha perdido o nosso único orgulho, vamos dizer assim, né, como um time grande que é, de não ter caído para a segunda divisão. Hoje eu vou falar muito mais sobre o jogo do Santos contra o Grêmio, que é o primeiro jogo desse retorno, e a gente praticamente tem aí um início, a gente espera que seja, obviamente, de uma arrancada para que o Santos saia dessa situação. A gente vê um Santos muito diferente, um Santos com o Aguirre que teve tempo para trabalhar os jogadores, e aparentemente a gente pela primeira vez tem um técnico de fato que trabalhou o posicionamento dos jogadores, que trabalhou realmente a qualidade de cada jogador em cada posição, aproveitou, né, a experiência que alguns jogadores já tiveram em posições diferentes para que não precisasse se limitar apenas aos jogadores que eles têm no elenco e pudesse ressaltar qualidades em posições diferentes. A gente tinha o Paulo Turra, que dizia que o Santos não precisava de lateral direito porque tinha Gabriel Inocêncio e João Lucas. Quando o Aguirre chega, ele literalmente testa os dois praticamente no mesmo jogo, entende que os dois não funcionam e testa o Dodi, testa o Braga, testa o Joaquim. São testes que precisam ser feitos porque estão dentro do elenco. É uma possibilidade para o time do Santos. Então, no meu entendimento, a escalação foi muito correta, né? O pessoal que eu converso, na hora que eu mandei para eles a mensagem, ficou muito claro, né? Que eu falei para eles, ó, tá acontecendo isso com o Santos agora, estão se posicionando dessa forma, e parecia muito clara a proposta no início do jogo. Eu não sei se foi proposital ou se foi realmente só para mudar e mexer com a cabeça do Renato Gaúcho, mas o Aguirre começou de um jeito que com 15 minutos ele mudou completamente. Ele tinha uma postura de começar o Santos com a bola num 3-5-2, vamos dizer assim, só que não basicamente um 3-5-2. Era um 3-5-2 em que os três zagueiros eram o Alex pela direita, o Baço centralizado e o Joaquim pela direita na saída de bola. Fazia com que voltassem os dois volantes, o Jean Lucas e o Fernandes voltavam para receber a bola e distribuir o jogo, porque quando você abre o Alex de um lado, abre o Joaquim do outro e só o Baço está no meio, se você tem 4 zagueiros, nesse momento você tem 3, você tá com um jogador a mais em vantagem no ataque. Só o Baço estava ali no meio. Só que quando ele recua o Fernandes e o Jean Lucas pelo meio para recuperar essa posse de bola ali para sair jogando junto com o Baço, você tem os dois laterais literalmente apontados. E você tem também o Lucas Lima, você tem lá na frente o Marcos Leonardo espetado sozinho, porque ele não precisava mais ter uma marcação, vamos dizer assim, do adversário, uma marcação individual. Ele simplesmente ficava no meio dos dois zagueiros e o pessoal do meio flutuava. Você tinha o Braga que podia cortar para o meio, o Dodô que também sabe muito bem cortar para o meio. Tinha um time se movimentando. Falta isso no Santos, movimentação. E quem tem muita qualidade nisso é o Jean Lucas, que se movimenta literalmente o campo inteiro. Ele estava livre para sair jogando pela direita ou pela esquerda, voltando para receber a bola. O Fernandes também conseguiu fazer isso, apesar de ser um pouco limitado ali nos passes. Mas enfim, isso funcionou. Não que não tenha funcionado depois, mas aparentemente o Aguirre não queria mais que acontecesse aquilo. Ele mudou com 15 minutos. 10, 15 minutos já não acontecia mais isso. O Santos literalmente ficou no 4-4-2, com o Joaquim pela direita, o Baço e o Alex, e à esquerda o Dodô.
O Braga literalmente virou um ponta. Ele não estava mais fazendo função de lateral. Ele voltava para recompor como um ponta, assim como o Mendonça, mas ele não era mais o ala, vamos dizer assim, né? E o Dodô não subia tanto mais. Ficou muito mais uma recomposição defensiva. E que partida do Joaquim como lateral direito. Acabou literalmente com todas as jogadas do Ferreirinha. O Ferreirinha não conseguiu fazer nada. Nada, nada, nada. Toda vez que ele tentava arrancar, o Joaquim mostrou velocidade, mostrou marcação, mostrou tudo que a gente espera do Joaquim desde o primeiro dia que ele chegou vindo do Cuiabá como um zagueiro rápido, como todo mundo dizia. Enfim, sendo muito mais objetivo, eu fiz algumas anotações aqui. E a gente tinha literalmente o Lucas Lima flutuando. Ele caía pelos dois lados, o Jean Lucas movimentava o campo inteiro, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, que é uma qualidade, passada larga, ele abre muito bem pela esquerda e estava abrindo também pela direita. O Lucas Lima estava rodando o campo inteiro, roubando bola, armando o time, sem preguiça, com muita vontade. O Fernandes muito bem também na marcação, inclusive ele não tomou o cartão amarelo, o que é espetacular para o Rodrigo Fernandes. O Braga na ponta, o Mendonça na outra e o Marcos Leonardo enfiado. Basicamente foi esse o primeiro tempo em que o Santos conseguiu se impor com posse de bola também contra o Grêmio. Foi um jogo meio equilibrado no primeiro tempo, mas com o Santos conseguindo propor jogo, que é o que não acontecia com os outros técnicos. O mesmo time que estava jogando hoje, com algumas mudanças, com o Basso e com o Jean Lucas e o Dodô, mas o restante do elenco era praticamente o mesmo. Tinha ali o Soteldo, tinha ali o Mendonça, tinha o Rodrigo Fernandes, o Lucas Lima, o Joaquim, o Braga, o João Paulo, jogadores que já estavam com outros técnicos e não estavam dando certo. Diferente do segundo tempo, quando você coloca outras peças que não estavam, vamos dizer assim, como o Rincon que acabou de chegar. O Furt acabou de chegar, o Nonato que entrou perto do fim do jogo, mas o time que começou, com exceção ali a 2 ou 3 jogadores, é um time que os outros técnicos já tinham, que o Daí já teve, que o Turra já teve, e mesmo assim não dava certo. Já no segundo tempo, depois de um primeiro tempo equilibrado, foi essa a ênfase que eu quis dar, que com os mesmos jogadores teve um primeiro tempo equilibrado com o time que está disputando na ponta da tabela. O time, apesar de começar meio que dormindo, teve um azar da bola desviar no Baço, ele meio que rebateu no susto, a bola sobrou, aquele que o Rueda não quis contratar, né, o Cristaldo, porque segundo o Rueda, agora que eu não quero mais, e ficou naquela coisa, parecia uma quinta série de não contratar o Cristaldo, ele pega uma bola de primeira, bate, a bola desvia ali no ombro do Baço e tira a bola da mão do João Paulo. Foi um azar ali, uma rebatida errada do Baço e acabou saindo o gol do Grêmio. Nem foi uma jogada armada de fato pelo Grêmio. E nesse momento o mais importante é que a torcida não se calou, a torcida sentiu um pouco o baque ali uns 5 minutos, mas ela continua apoiando. É isso que a gente espera que a torcida continue fazendo, continue apoiando o time. E o elenco não se abateu, o elenco continuou tentando buscar o gol, começou a finalizar para o gol, que é muito importante, porque no primeiro tempo não teve finalização ao gol, teve chutes mais para fora. No segundo tempo começou a chutar no gol do Grando, começou a machucar realmente o Grêmio. E quando entra o Soteldo e quando entra o Rincon, a formação do Santos muda. Parece besteira, porque entra o Soteldo literalmente no lugar do Lucas Lima para armar o time. Mas tem uma alteração muito grande, que é a entrada do Rincon no lugar do Joaquim. O Braga sai da ponta e vai para a lateral. O Santos não tinha mais um ponta esquerda, porque o ponta esquerda era o Mendonça. O Mendonça vai para a direita. Você tem o Braga pela direita, tem o Mendonça na ponta direita, e o ponta esquerda não existe mais. Ele abre com 3 meias. Ele abre com o Jean Lucas pela esquerda, centraliza o Rincon, abre um pouco mais o Fernandes pela direita, e o Soteldo fica centralizado. Quando as jogadas acontecem pela esquerda, logo no primeiro gol, né, a prova disso é que no primeiro gol o Rincon recupera a bola ali pelo meio, faz o passe no Soteldo, o Soteldo por trás dos volantes consegue arrancar, porque ele é rápido, faz o passe num facão espetacular do Marcos Leonardo, que sai por trás, ele tá na direita, ele vai por trás do zagueiro na diagonal, justamente para receber esse passe na frente, bate cruzado, faz o gol. Depois a gente consegue entender a movimentação do time. O Soteldo ele tá por trás dos volantes, porque você tem 3 jogadores que podem sair com a bola. Tem uma linha de 4 e uma linha de 3. Essa linha de 4 consegue tocar e tabelar com esses 3 meias, ou o Fernandes, ou o Rincon, ou o Jean Lucas, quando ele abre totalmente pela esquerda. Como ele não tem um ponta para jogar com ele, quando o Jean recebe, o Dodô começa a ajudar ele e o Soteldo cai para lá.
mas o Soteldo não tá lá fixo, ele tá pelo meio, para tabelar com o Jean, para tabelar com o Dodô e para receber aquela bola e girar para entregar pro Marcos Leonardo. Já na direita é completamente diferente, porque o Reinaldo já tinha cartão amarelo. O foco do Aguirre foi isso. O Reinaldo já tinha amarelo, o Ferreirinha não estava conseguindo passar, então ele colocou o Braga para conseguir afundar por ali, o Mendonça para explorar o cartão amarelo do Reinaldo, e toda vez que a bola vinha pelo meio, o Soteldo estava ali pelo meio para jogar junto com o Mendonça e com o Marcos Leonardo. Ele fazia um triângulo. Era o Mendonça na ponta, o Soteldo vindo por trás e o Marcos Leonardo. Era para explorar realmente aquela ala com o Reinaldo por ali, que já estava amarelado e ele não tem velocidade. Justamente o lugar onde sai o gol do Santos num contra-ataque. Quando ele troca o Marcos Leonardo pelo Furt, é justamente pelo cansaço. Não tem nenhum outro motivo além desse. E aí, o que vale é a força de vontade. A gente vê que os jogadores não desistiram. Quando sai aquele chutão e o Ferreirinha vai buscar a bola pro lateral, a gente vê que o time tá ligado. O time tá tão ligado que quem chuta a bola da área é o Furt. E ele corre pro ataque, sem pensar que a bola vai sair. Ele simplesmente chutou, viu que a bola poderia não sair e foi embora. O Mendonça acreditou, foi para a bola, o Renato Gaúcho ficou louco, obviamente, na lateral. Quando ele faz aquele passe de 3 dedos, quem está pelo meio e não pela ponta esquerda é o Soteldo. Quando ele está centralizado e ele arranca, é isso que ele precisa fazer. Ele não tem que fazer gol, ele não tem que bater falta como ele anda batendo. Ele tem que fazer isso, ele tem que pegar a bola, quebrar a linha e fazer o passe. Tem uma bola espetacular que ele pega pelo meio, que ele recebe de costas, gira, passa no meio de 2 e entrega no Marcos Leonardo. Inclusive acho que é o João Paulo que faz a abertura na direita, o Mendonça corre, quando ele corre e vê que não tem para onde correr mais, ele volta, toca para o meio, o Soteldo vira, passa no meio de 2 caras, quebra a linha total de marcação do Grêmio. Quando ele quebra essa linha, o zagueiro tem que sair um pouquinho para tirar dele. Quando o zagueiro sai um pouco, ele toca no Marcos. O Marcos tentou dominar com a esquerda justamente para já dominar, para chutar, só que ele errou o domínio e acabou dividindo com o Grando, até ele arranha sem querer ali com a chuteira, né, o rosto do Grando. Mas era isso que a intenção de jogar o Soteldo pelo meio, para que ele pudesse quebrar a linha do volante. E foi isso que aconteceu. Quando o Mendonça está pela direita, ele acredita na bola, ele faz o passe pelo meio, quem está pelo meio é o Soteldo. Se você arma a trinca e tá o Furt pelo meio, é o Furt que ia receber aquela bola sem velocidade para fazer a entrega para ou Mendonça ou o Soteldo que vão chegar depois. O Soteldo pelo meio é muito inteligente. Foi uma jogada muito inteligente do Aguirre. Todo mundo reclamou quando saiu o Lucas Lima, quando saiu o Joaquim, mas ele estava certo, a maioria estava errado. Foi uma alteração muito inteligente. A gente tem realmente um técnico dessa vez. Tudo que precisava acontecer para o Santos realmente aconteceu. A torcida incentivou, a torcida apoiou, não teve problema de autoestima quando tomou o gol do time cair, do time não conseguir reagir. O time foi, reagiu, foi para cima. Saiu o gol do Marcos Leonardo, que estava com problema de ter sido, né, afastado aí para poder negociar a saída dele ou não, de não ter ido treinar. O Soteldo que estava afastado e voltou muito bem. O time inteiro que precisava realmente desse ânimo, né? A novidade do Joaquim pela direita, o Alex jogando bem pela zaga pela esquerda, todo mundo foi realmente muito bem. A estreia do Rincon foi um jogo espetacular para o torcedor santista, para o ânimo do Santos e para a recuperação. A gente realmente tem que aproveitar essa semana de notícias boas do que aconteceu no jogo, de tudo que realmente teve no jogo, do Nonato entrar para, nem que seja para o Aguirre mostrar que ele não tem nenhum problema com o Nonato, colocou só para mostrar, colocou, mas pelo menos ele colocou, pelo menos o Nonato entrou e mostrou, tipo, ó, tô aqui, se precisar eu tô entrando. Então, para mim, todos os jogadores tiveram entrega, todos os jogadores mostraram que realmente querem tirar o Santos do Z4, vamos colocar do rebaixamento, do Z4. Então, no fim, eu acho que o saldo foi extremamente positivo em todos os sentidos. Na virada, na entrega, na raça, na qualidade técnica, porque teve muita qualidade técnica. Os jogadores em alto nível, espetacular, cansados, se entregando, tendo cãibra no fim. Então, no fim, eu acho que realmente a gente teve boas notícias, a gente pode ter um pouco de otimismo agora nessa semana. Vamos aproveitar a semana de 3 pontos, aproveitar a semana de uma vitória contra um time que está na parte de cima da tabela pela primeira vez. Né? Vamos aproveitar aí que o Aguirre, pelas perguntas que ele recebeu em relação à lateral, ele não queimou nenhum jogador, ele não descartou nenhum jogador. Então, vamos aproveitar realmente que foi uma semana boa. Vamos ser um pouquinho felizes, que a gente também precisa de vez em quando, porque ainda falta muito. A gente tem aí mais um turno inteiro, né? Menos um jogo. São 18 finais que o Santos tem pela frente e a gente precisa decidir todas as finais a nosso favor
para que a gente possa chegar no ano que vem, que vai chegar o Pituca, que vai ter uma nova gestão, para que a gente realmente respire novos ares. Sou Luiz Oshiro, volta aqui, se inscreve, dá o like, eu vou tentar postar com uma frequência boa de vídeos, saindo notícia ou saindo realmente notícias sobre treino, sobre novas posições táticas do Aguirre. Volta, dá o like, compartilha, a gente vai conversando por aí, beleza? Um abraço.